Você já tentou recomeçar várias vezes e se sentiu como se estivesse falhando o tempo todo, como se você fosse um fracasso? Eu, como nutricionista, já passei por isso várias vezes. E é sobre essa minha jornada que eu quero falar com você hoje. Além de compartilhar um pouco da minha jornada, eu vou te apresentar um conceito técnico fundamental, o modelo transteórico de mudança. Esse conceito vai te ajudar a repensar a maneira como você encara os comportamentos e as mudanças na sua vida. E mais, eu vou te passar 6 estratégias práticas para que você recomece de uma forma renovada, com mais chances de alcançar resultados reais e duradouros. Fica comigo até o final desse episódio se você quer ter um ano totalmente diferente, um ano extraordinário e transformador. Fala, loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente e Corpo Leve. Eu sou a Maju Rezende, nutricionista especialista em emagrecimento feminino e futura psicóloga, e hoje eu quero te ajudar a recomeçar de uma maneira mais eficiente, eficaz e leve. Para começar, eu quero contar um pouco sobre a minha jornada de emagrecimento, né? Sobre os meus fracassos. Eu já tive 15 quilos a mais, eu tenho hipotiroidismo e não era fácil. Meus pais, eles têm hábitos muito saudáveis desde sempre, mas por ficar bastante na escola, no colégio e tal, eu tinha muito contato com cantina, com essas coisas, propaganda, né? Antes não era assim, hoje ainda tem algum filtro, mas antes era sem filtro nenhum. E, né, propaganda de TV, enfim, eu acabava comendo comidas ultraprocessadas, comidas, sabe, super palatáveis, assim. Então eu comia chips, miojo, todinho, Yakult, todas essas coisas, comia mesmo bastante refrigerante, todas essas coisas, o que culminou num ganho de peso e possivelmente foi um gatilho também importante para o meu hipotireoidismo, tá. Mas quando eu comecei, eu passei numa endócrino, fui diagnosticada com hipotireoidismo, teve várias coisas, mas não foi fácil, não foi assim, teve diagnóstico, mudou. Não, mas por conta de uma vaidade, assim, de me sentir desajustada, assim, de ser bem gordinha, né, eu comecei a me preocupar, assim, por questão de vaidade. E aí eu começava a fazer umas loucuras, sabe? Ah, então eu vou comer queijo branco no café da manhã, alface, uma proteína no almoço, sabe aquelas coisas bem restritivas, assim? Fazia essas estratégias e não durava, né? E aí, assim, às vezes até perdia ali alguns quilinhos, mas recuperava, perdia, recuperava. Então, era bem frustrante, parecia que não ia ser duradouro, que eu nunca ia ter um corpo funcional, um corpo que eu me sentisse bem. Então, era muito essa questão de vários recomeços. Cada mês era um recomeço diferente, numa estratégia diferente, enfim, várias coisas, né. Teve esses ciclos, e aí tinha muito lapsos, recaídas, enfim. Eu não sei se você conhece essa questão de lapsos e recaídas. Lapsos é uma questão de você, por exemplo, você tá num plano alimentar, chega um final de semana, você come um pouquinho a mais ali, mas aí na segunda você já volta, ou no domingo mesmo você já volta e tá tudo bem. Recaída não, recaída é aquela vez que você comeu, e aí você fala: "Quer saber? Eu não sirvo para fazer isso". E aí você volta a comer muitos ultraprocessados, volta a comer de maneira totalmente errada, totalmente desequilibrada. E eu já tive muitos lapsos e muitas recaídas de colocar o pé na jaca e falar: "Quer saber? Não vou fazer mais nada, não vai dar certo". Então, eu já fiz tudo isso, né. Hoje eu sou muito disciplinada com tudo que eu me proponho a fazer, mas nem sempre foi assim, muito pelo contrário. Eu também não tinha só essa questão com relação a peso e saúde, né, porque eu tive muitos exames alterados e tal, não foi só isso. Eu também, tinha dificuldade em relação a estudos, a ler, a desenvolver habilidades. Tinha muitas dificuldades, eu me sentia bem fracassada, assim. Mas eu fui aprendendo. Tudo isso foram todos esses fracassos foram aprendizados, que eu aprendi através desses erros a me tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa com autoeficácia elevada, descobri que eu sou capaz. E se eu sou capaz, qualquer mulher é capaz, qualquer pessoa é capaz. Tenho certeza disso. E aí uma coisa que eu quero passar aqui pra você
é em relação ao modelo transteórico, né, que eu vou citar cada estágio, mas é sobre subir nesse modelo transteórico. Então, até você alcançar a manutenção. E era isso que acontecia comigo. E quando você está subindo nesse modelo, você pode ter recaídas. Você pode descer para estágios anteriores, que foi o que aconteceu comigo várias e várias vezes. E uma outra coisa que eu quero falar aqui de fracassos, né, de fracasso, de recomeços principalmente, é a minha questão com o YouTube, porque desde que eu me formei, desde antes de eu me formar inclusive, eu sempre quis ter um canal, sempre quis produzir conteúdo, eu sempre fui uma pessoa mais comunicativa, extrovertida e eu queria colocar minha voz no mundo, né. E aí eu pensava muito, mas quando eu me formei em final de 2019, mas início de 2020 eu comecei a fazer o meu canal. Eu fiz o canal, tal, fiz alguns vídeos, mas era muito desafiador pra mim, porque eu tinha um perfeccionismo muito alto, sabe. "Nossa, precisa ficar perfeito, eu preciso falar tecnicamente perfeito, cientificamente", eu tinha acabado de me formar, então eu tinha uma questão muito acadêmica, de: "Nossa, se eu errar aqui, alguém vai saber que eu errei uma vírgula sobre a ciência, a bioquímica da questão e vão me julgar e eu vou ser uma péssima profissional". Então eu tinha tudo isso e aí era muito difícil gravar um vídeo, sabe, eu ficava horas ou um dia pra gravar um vídeo, e era insustentável. Aí depois eu pausei, falei: "Acho que não vai dar certo", fracassei, né, nessa concepção, assim, fracassei. E depois de muito tempo, em 2023, final de 2023, eu iniciei um podcast que chamava Atitudes que Emagrecem. Fiz por um tempo, comecinho de 2024, mas aí eu pensei em outras estratégias e deixei um pouco de lado. Mas sempre ficou aquela vontade, sempre. E agora eu tô voltando. E pode ser que eu pare, e pode ser que eu volte, pode ser que eu sustente, pode ser tudo, porque, sabe, a gente precisa entender. A gente não pode olhar isso como fracasso. A gente tem que ver que é assim, a gente precisa olhar isso com a intenção de recomeçar de uma forma mais constante. Então eu tô começando agora, recomeçando, né, e eu quero ser a minha intenção é ser mais constante. Eu não sei se realmente eu vou conseguir ser super constante e postar toda semana como eu quero, mas eu vou tentar. Não é porque eu falhei, entre aspas, tá, não é porque eu falhei algumas vezes que não. Gente, toda vez que eu falei fracassei e falhei, foi entre aspas, é que eu tô fazendo no vídeo aqui, mas quem estiver só escutando, é tudo entre aspas, tá. Não, eu quero tirar essa ideia de fracasso, de falha, porque tudo isso pode ser aprendizado, enfim. E aí você pode relacionar esse ano que tá começando simbolizando um novo começo para o que você quiser, para qualquer área da sua vida que você sentiu que um dia você fracassou, que você falhou, que você quis fechar assim, sabe, deixar pra lá, mas que você tem uma vontadezinha de voltar, mas você fica com vergonha de recomeçar, não fica, sabe. Toda nova chance pode ser a chance que vai dar certo. Então, eu quero trazer para você aqui o conceito de modelo transteórico de mudança, que é muito legal e ajuda a gente a entender que estágio a gente tá, por que que a gente tem as ações que a gente tem e o que que a gente precisa para ir para o próximo nível, tá. Então esse modelo, ele foi criado por James Prochaska e Carlo Di Clemente. Ele é aplicado por diversos profissionais, ele é usado por diversos profissionais em relação a mudanças comportamentais diversas, seja em relação à alimentação, seja em relação ao abuso de drogas, de álcool, seja em relação a qualquer vício, a qualquer comportamento que você queira adquirir, que você queira desenvolver, ele vai se encaixar, tá. Então é muito sobre mudanças comportamentais diversas. E aí tem esses 5 estágios que eu vou falar aqui para você. E uma coisa legal é que a gente consegue associar esses 5 estágios com os personagens dos Simpsons. E se você conhece os Simpsons, você vai entender perfeitamente, aqui vai servir como uma luva, vai falar: "Nossa, entendi perfeitamente". Mas se você não conhece, não é da sua época, tá tudo bem, porque eu vou explicar certinho o que que cada estágio significa, mas para fazer essa associação com Simpsons é bem legal. Qualquer coisa, assiste um episódio aí, e que você vai pegar o conceito muito fácil. Então, vamos lá. O primeiro estágio é a pré-contemplação. E aqui, fazendo essa associação, né, é representado, a gente pensa no Homer. Quando a gente pensa no Homer, a gente pensa em pré-contemplação, que é um estágio, é um estado, presta atenção, você que nunca viu Simpsons, é um estado de negação.
né, uma questão de desconhecimento do problema, ele nem sabe que ele tem um problema, sabe. Então e gente, aqui não quer dizer só, assim, nossa, ele é displicente com a alimentação, não, é uma questão global de, sabe, não é só relacionada à alimentação, é uma questão de modelo de estágio que cada um representa, tá. Então é só pra ter uma associação, não é ao pé da letra, tá. Mas enfim, ele nem sabe que ele tem sabe, ele trazendo uma palavra assim, ele é meio ele não tem percepção do que ele tá fazendo, assim, sabe. Ou do que ele precisaria fazer, é basicamente isso, em qualquer nível, não só em alimentação. Mas realmente ele come rosquinha, come um monte de coisa errada, tem uma barriga maior, assim, ali, em comparação com os outros personagens, enfim. Então é isso. E aí, é bem esse estágio de negação, de: "Ah, eu nem sei que eu tenho um problema", sabe. Tipo, ai, se alguém fala pra ele que ele precisa emagrecer ou, né, ou que precisa mudar de hábito, alguma coisa, ou precisa adquirir um novo hábito, sabe, ele nem percebe que isso é essencial. Então, algumas frases típicas desse estágio "eu não quero" ou "eu não tenho tempo nem dinheiro para isso". Não é uma prioridade mesmo, entendeu? E aí, o que que a gente precisa nesse estágio? A gente precisa de o que que a gente precisa para sair desse estágio e ir para o próximo estágio, né, de estímulo, de motivação, de autoconhecimento e de uma elevação do amor próprio, porque muitas vezes a pessoa que ela, sabe, ela tá nessa negação, às vezes ela tá com alguma questão de amor próprio, tá. E aí o próximo estágio é o estágio de contemplação, que aí esse estágio, se a gente for fazer associação com Simpsons, ele é representado pela Marge, que é a mãe, né, a mãe lá que tem um cabelo pra cima, assim, azul, acho que é azul. E aí ela tem consciência da necessidade de mudança, mas ela não tá, assim, disposta a entrar em ação de verdade, sabe. Ela não tá disposta a ela, assim, não tá nem procurando um plano de ação, ela sabe, assim, acho que eu preciso mudar. Ela começa a refletir assim, então uma frase típica desse estágio é: "Ah, eu poderia mudar", sabe, tem esse ponto. Então, é isso, ela tem aquela noção ali, ela tem mais consciência que o Homer, mas também não é muita coisa, entendeu? E aí, o que que ela precisa para ela ir para o próximo nível? Ela precisa entender os prós e os contras. Então, quais são as vantagens de eu emagrecer? Ou quais são as vantagens de eu produzir conteúdo? Quais são as vantagens, enfim, seja o hábito, né, de eu parar de beber, ou de eu parar de usar drogas, ou usar qualquer coisa, ou ter qualquer vício. Quais são os benefícios de eu parar e quais são os malefícios de eu parar? Porque vai ter um malefício, vai ter uma abstinência, ou vai ter uma falta, ou você vai se sentir mal por alguns dias, independente de qual hábito seja, vai ter isso, vai ter os prós e os contras de abandonar ou de adquirir um hábito. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Então, o que ela precisa é olhar e equilibrar isso, ver o que que fala mais alto. Porque provavelmente, pensando aqui em alimentação, provavelmente tem muito mais prós do que contras de você ter uma alimentação saudável, né? Mas aí a pessoa precisa perceber isso. E aí o próximo estágio é a preparação ou decisão, que é representado pela Maggie, que é a bebezinha, né, a bebezinha lá dos Simpsons. E aí o que que acontece? Ela tá descobrindo o mundo, ela tá, sabe, percebendo, e aí ela se deslumbra com aquilo. Então é um estágio de planejamento e comprometimento. E aí é uma frase típica desse estágio, é assim ó: "Eu posso, eu vou sim". Ela já tá ali com uma decisão, ali, sabe, ela quer mesmo. E aí, é isso, e essa fase representa e o que que ela precisa para ir para o próximo nível? Ela precisa aumentar a autoeficácia e criar, e ter um plano de ação. Então ela precisa ter esse plano de ação em mãos, e também ela precisa acreditar mais na própria capacidade, nessa autoeficácia, "eu consigo", e ir reforçando isso meta atrás de meta. Aí o próximo estágio é o estágio de ação, que é representado pelo Bart. E aí é muito legal, né, porque se você for ver, ele tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre aprontando alguma coisa, e aí tem muito a ver com essa ação, né. Ele já tá, em relação ao estágio anterior, que era uma decisão, a Maggie tá muito, tipo, querendo fazer e tal, mas o Bart ele já faz e acontece lá no desenho. Não de novo, não relacionado à alimentação, mas relacionado ao comportamento de maneira geral, entendeu?
E aí ele já tá colocando a mudança em prática, tá, ele já tá executando ali, né, a pessoa que tá, ela já tá executando aqui. E aqui ela tem um maior risco de ter uma recaída forte, assim, sabe, que ela tá executando, mas ainda é muito novo na execução. Então, ela ainda é muito nova na execução e pode ter recaídas de uma forma mais consistente aqui. Mas, de qualquer forma, ela tá executando, o que é muito importante. E aí, frases típicas desse estágio é: "Eu sou e eu faço". Então, eu emagreci 3 quilos, eu faço conteúdo, eu posto meus conteúdos, eu tô buscando, eu fiz algumas entrevistas de emprego, sabe. Então eu faço entrevistas de emprego, eu faço, eu sou, enfim, eu sou capaz, a pessoa já acredita que ela é capaz, tá. E aí o que que ela precisa para o próximo estágio? Ela precisa de estratégias contra sabotadores, então ela precisa de estratégias contra essas recaídas, entendeu? O que que pode acontecer, então ela tem essa questão de se prevenir, ela precisa se prevenir para não ter essas recaídas, ou para ter menos recaídas. E ela precisa de rede de apoio e de novos desafios. Perceber novos níveis, próximos níveis, esse estímulo constante. E aí, o último nível, né, o último estágio é a manutenção, que é representado, o estágio de manutenção é representado pela Lisa, que ela é excelente, né, ela ela tem dedicação, tudo que ela faz muito bem, ela, sabe, ela é culta e tudo mais, se for ver o desenho, né, como ela é toda, e é isso, ela já tem uma base sólida do hábito, né. Então ela tem a consolidação nessa fase, a gente tem a consolidação de hábitos após 6 meses ou mais. Então, quando você percebeu aí, pensa em alguma coisa. Eu, por exemplo, acho que é água. Água, alimentação saudável também, mas a hidratação para mim é um hábito concretíssimo, que eu já tô em mais que manutenção, é uma coisa auge, assim, eu não vivo sem bater minha meta de água, é uma coisa que já eu nem penso em meta, porque já é algo muito enraizado para mim. Então é aquela frase, assim, nessa fase, a gente tem a frase: "Eu ainda sou e eu ainda faço". Mesmo depois de tudo, mesmo independente de qualquer coisa, eu ainda sou e eu ainda faço. E aqui a gente precisa sim ter prevenção de recaída, porque recaídas acontecem o tempo todo, podem acontecer o tempo todo, né. A gente precisa reforçar nossas conquistas, pensar: "Olha tudo que eu conquistei, olha onde eu cheguei". Olha tudo que eu passei, reforçar, sabe, aplaudir mesmo, ficar feliz com todas as conquistas e criar resiliência, criar essa questão sólida desse hábito, né, de manter isso para sempre. É basicamente isso, então é bem legal esses estágios e é isso. A pessoa ela pode avançar a cada estágio, chegar na manutenção e ficar na manutenção, como ela pode regredir. Ela pode estar em manutenção e acontecer alguma coisa na vida dela, uma coisa muito traumática, alguma coisa muito ruim, que ela pode voltar. Ela pode regredir ali nos estágios. E isso faz parte do processo da vida, isso é normal. Então, pensando nesses 5 estágios do modelo transteórico de mudança, é importante entender que você pode estar em qualquer um deles. Então, já pensa aí, o que que você acha? Depois de tudo que eu te falei, pensa num hábito, pensa numa coisa, numa meta que você quer conquistar, ou que você, né, enfim, ou num vício que você quer abandonar. E aí você pensa, em qual estágio você acha que você tá? E perceber também que você pode ter recaídas e regredir para estágios anteriores. Então, pensando nesses 5 estágios do modelo transteórico de mudança, pensa aí, em qual estágio você está para determinado hábito ou para determinado vício que você quer abandonar. O que que você acha? Em qual estágio você está? E é muito importante que você entenda que, independente do estágio que você esteja, você pode evoluir e você pode ter recaídas. Então é muito importante a gente olhar para isso e cuidar daquele estágio e se inclinar para evoluir para os próximos estágios ou para se manter na manutenção. E é importante que você entenda que é normal se você tiver uma recaída e se você tiver, entre aspas aqui, uma falha, um fracasso, enfim, né, que você, de fato, se você de fato tiver essa recaída, que é uma coisa normal, super normal. E você pode estar pensando assim: "Mas Ju, mas eu já tentei emagrecer várias vezes e eu nunca consegui".
Eu já tentei mudar de emprego e eu nunca consigo. Eu tentei mudar de vida, ter uma vida mais próspera, mais organizada, mas eu sempre volto ao mesmo ponto. E eu quero que você entenda que esse modelo, ele não é linear, ele é cíclico. E todas essas questões, essas recaídas e até os lapsos, né, essas coisas que são os deslizes, assim, não é uma recaída de fato, fazem parte do processo, da evolução. E até alcançar a manutenção, até a gente chegar nesse estágio super elevado, provavelmente a gente vai precisar recomeçar várias e várias vezes, e tá tudo bem. O que você precisa fazer é guardar esse entendimento com carinho, guarda esse conceito que eu te passei aqui com carinho e respeita seu processo, acima de tudo, sabe? Respeita isso. E também outra coisa que é de suma importância é agir. Eu falo que tem poder quem age. Tem poder quem age. A gente só tem resultados diferentes com ações. A gente pode ter a melhor das boas intenções, a gente pode estudar sobre, a gente pode ler, a gente pode planejar, mas se a gente não agir, nada muda. Então, é muito importante essa ação. E e não é porque você já fracassou que você não pode tentar novamente. Pelo contrário, os fracassos, eles são oportunidades de aprendizado. É sério, eu vejo muito isso. Eu vejo muito desse jeito, não é positividade tóxica, não. Eu vejo muito desse jeito. E agora eu quero te apresentar os 6 passos que eu usei no meu processo de emagrecimento e na retomada do meu projeto, né? Desse projeto aqui importante, que é o YouTube, e outros projetos. Nossa, eu já abandonei e voltei para projetos várias e várias vezes também. Então, o primeiro passo é o passo que para mim é o essencial, assim, não existe os outros passos sem esse, que é decidir recomeçar, tomar uma decisão, isso é muito importante. Então tudo começa com uma escolha. Recomeçar é um ato de coragem e de amor próprio. É olhar, né, para o que você considera, entre aspas, aqui, um fracasso e identificar o que que você aprendeu, né, quais foram os aprendizados que isso trouxe e tomar essa decisão. Eu mereço mais uma chance. Você merece, tenho certeza que merece, tá? E se lembrar que o fracasso ele não define quem você é. O que define é como você reage a ele. Então cria um comprometimento, um compromisso com você mesma. Algo pequeno, tangível e imediato que aumenta a sua autoeficácia, assim, no ato. Por exemplo, hoje eu vou bater minha meta de água, e aí você bate essa meta de água. Hoje eu vou comer 3 frutas, e aí você come as 3 frutas. Hoje eu vou caminhar por 30 minutos. Percebe como isso é valioso e aumenta muito, de uma maneira muito fácil, a sua autoeficácia? A cada meta alcançada, você se sente mais capaz. Por menor que essa meta seja, você vai sentir que você é mais capaz. E essa confiança, ela cresce com o tempo e te prepara para metas maiores. Então, um dia você vai dizer: "Eu consegui perder 3 quilos esse mês", outro dia você vai conseguir: "Olha, até agora no meu processo de emagrecimento eu perdi 6 quilos". E tudo começa com pequenos passos, com uma coisinha, sabe, uma hidratação que você melhora, a alimentação, a qualidade, o déficit, algumas coisas, são passinhos pequenos e diários, tá. Segunda questão que eu quero falar aqui com você é em relação a aceitar a recaída como parte do processo, que eu já falei muitas vezes aqui, mas eu quero reforçar porque não entra na nossa cabecinha, né. A gente fica: "Ai, mas que saco, eu errei". E a gente precisa aceitar isso muito radicalmente, assim, sabe. Então, é o que eu falei, fracassos e recaídas não são sinais de incapacidade, eles fazem parte do caminho. Tem uma frase muito legal que fala assim, ó: "Sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo". Essa frase é do Winston Churchill e é muito legal, é muito sobre isso, né, é sobre essa resiliência, sobre ir sem perder o entusiasmo, cair, levantou, sabe. A resiliência, ela nasce do ato de cair e se levantar repetidamente. E ao invés de se culpar, se pergunte assim: "O que que eu posso aprender com isso?". Quais são os padrões ou quais comportamentos eu posso ajustar para evitar isso no futuro, para ter um resultado diferente? Então transforme o eu em um professor para você, né, e não em um carrasco. "Nossa, eu sou um fracasso, meu Deus, eu faço tudo errado". Não, identifique o que que deu de errado e ajuste a sua estratégia e siga em frente com mais clareza. Tá? Terceira estratégia, estabeleça metas realistas. Eu sempre falo disso, sempre. Acho que eu tô gravando alguns episódios hoje, eu já falei isso em outros episódios hoje mesmo que eu gravei. Então, é muito importante essa questão de
ter metas realistas, porque um dos maiores motivos para recaídas é a criação de metas irreais ou de mudanças muito drásticas, né? Tem pessoa que quer perder 10 quilos em um mês, sabe? Ou, eu vou só. A pessoa come um monte de fast food, aí do nada ela quer comer água, queijo branco e alface, né? E aí, sabe, é muito drástico, assim. E isso pode parecer eficaz a curto prazo, mas na prática é insustentável, né. E aí, tem toda essa frustração de não atingir os objetivos, e essa repetição de não atingir os objetivos pode levar à desistência. Desiste, tipo: "Ai, não quero nem mais emagrecer, deixa eu ficar assim mesmo. Não quero nenhum novo emprego, deixa eu ficar aqui mesmo, eu não consigo", né. Então quebre as metas em etapas menores e celebráveis. Por exemplo, em vez de pensar: 10 quilos", pensa assim: "Nossa, eu quero perder 3 quilos esse mês". E cada pequena vitória aumenta a sua confiança. Então, celebre essas pequenas vitórias, mesmo que elas pareçam muito pequenas e que não vão mudar nada. Elas vão mudar, que é de tijolinho em tijolinho que a gente constrói um prédio, um edifício gigante. E a quarta questão aqui é planejar e criar sistemas. Então, quando a gente tem uma recaída, uma questão que uma falha, algo assim, é mais fácil a gente lidar com aquilo e superar quando a gente tem um sistema claro que guia as nossas ações. Então a gente precisa planejar, né? Assim, ó, o que que eu vou fazer quando eu tiver vontade de desistir? Sabe, você pode ter um objeto âncora, algo que te lembre do seu propósito, sabe? Uma pulseirinha dessa, assim, que tem algumas coisinhas que te lembre de alguma coisa. É um mural que tem algumas imagens que te remetam à sua meta. Usa frase motivacional e entre em contato com isso. Uma frase que eu gosto muito, que eu amo, a minha frase preferida é: "Somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito". Essa frase, ela me lembra muito que o sucesso não é uma grande ação. Você vai fazer uma coisa e pronto, deu certo. Não, mas o acúmulo de pequenas ações consistentes. Então, é isso, né. Acho que essa frase dá muita vontade de continuar, porque se eu falhei hoje, eu posso melhorar amanhã e transformar isso num hábito. Até que eu consiga executar isso de uma maneira excelente e atingir o sucesso. A quinta estratégia aqui é resgate constantemente o seu propósito. Então, é muito importante que você tenha muito claro quais são os seus porquês das suas ações, tá? Porque se a gente não tem muito claro isso, é fácil desanimar. Então, se reconecte com o seu propósito com frequência, releia suas metas, se lembre dos motivos pelos quais você começou e visualize os resultados, sabe? Pensa, você se imagina conquistando aquilo que você quer conquistar. Escreva sobre os seus objetivos, medite ou, de novo, visualize você alcançando as suas metas. Consuma conteúdos que te inspiram e te motivam a continuar. Ter esse propósito claro é o que vai te ajudar a persistir mesmo nos dias difíceis. E a última estratégia aqui, e sexta e última, é busque apoio. Busque apoio. Você não precisa fazer tudo sozinha. Buscar ajuda é um ato de força, não de fraqueza. Pode ser uma nutricionista, uma psicóloga, uma amiga ou até mesmo um grupo de apoio, né? Dependendo do que você quer conquistar. Tá? Dividir suas vitórias e as suas dificuldades com alguém confiável alivia o peso da jornada. Eu sempre me coloco como o braço direito das minhas pacientes, porque eu sei que o processo de emagrecimento pode ser solitário. E ter alguém para te guiar, motivar e dar suporte faz toda a diferença. Tá? Então, de novo, fracassar não significa que você deve desistir. Pelo contrário, cada tentativa é um passo a mais na direção do sucesso. O segredo não está em nunca cair. A gente vai cair. É humano. A gente vai errar. Mas o segredo tá em sempre se levantar. Então, aprenda, se adapte e continue. Se esse conteúdo fez sentido para você, aplique essas estratégias no seu dia a dia e compartilhe aqui comigo suas conquistas, o que que você vai fazer. Escreve aqui nos comentários ou fala lá comigo no Instagram, fechado? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar um like aqui para mim, porque isso ajuda a plataforma a entregar esse conteúdo para mais mulheres que, assim como você, querem ter uma mente e um corpo mais leve. Se inscreva no meu canal e ative as notificações
notificações para sempre receber as melhores orientações sobre como ter uma vida mais leve e saudável. Até o próximo episódio. Beijos e tchau, tchau!